que você aprendeu a confiar no Senhor. E tem vezes que isso machuca também os pais, né? Irmãos. Eu faço aconselhamento a alguns pais, né? A gente aconselha também tudo. Assim, não tem muito o que fazer. O que eu falo para eles é mais como filha. No meu sentimento de filha, como se deu o meu processo de restauração com a minha mãe. E então eu tento passar a minha mensagem. Olha, com a minha mãe foi assim, a minha mãe agiu assim comigo, não funcionou, não deu certo, mas quando ela agiu de outra maneira, melhorou e tal. Então eu estabeleço as minhas experiências com a minha mãe. Os que conseguem trilhá-lo. Então, assim, é um caminho realmente árduo, de muita renúncia, de muita entrega do eu, de muita entrega de nós mesmos, e você tem que entrar num processo de profundo relacionamento íntimo com Deus, de adoração e de conhecer Deus como teu Pai. Eu precisei conhecer Deus, porque como os meus pais biológicos, eles falharam comigo, inerentemente à vontade deles, mas eles falharam comigo na criação. Eles, quando muito criança ainda, eles não foram capazes de me proteger. Então, eu sofri abusos sexuais diversos. Acho que dos 7 aos 15 anos, eu sofri uns 5 tipos de abusos, cada um num cenário, numa situação diferente. Então, eles, como meus pais biológicos, eles não foram capazes de me proteger, que seria essa função do pai e da mãe, proteger uma criança até que ela tenha uma idade conveniente para seguir seu próprio caminho. Então, eu fiquei à deriva, né? Eu fiquei uma criança carente, problemática, sem identidade, etc. e tal. Então, quando Deus se revelou a mim, primeira coisa que ele começou a estabelecer comigo, um vínculo de confiança, porque eu não conseguia confiar em Deus. E eu não conseguia crer no amor de Deus. Eu tinha uma profunda dificuldade de crer nesse amor dele, né? Então, por isso que é demorado. Não tem uma fórmula que eu diga, olha, faz isso, faz aquilo. Cada pessoa vai desenvolver os seus próprios sistemas, porque de acordo com suas limitações, com as profundezas do seu coração, enfim, cada pessoa tem um ritmo. Eu demorei muito. Eu demorei anos para entender que Deus me amava e que, apesar de tudo, os meus pais também me amavam, porque eu também, uma coisa que Deus me ensinou é conhecer a história deles. Porque um dia Deus falou, conheça a história dos dois, para você entender por que aconteceu com você determinadas coisas. E isso foi libertador para mim também, né? Então, eu vejo muitos filhos se debatendo com seus pais, tendo mau relacionamento com seus pais, culpando muitas vezes seus pais de muitas coisas, mas não são capazes, às vezes, de olhar para a história desse pai, dessa mãe, e ver que eles fizeram o que eles puderam, e deram o que eles tinham para dar, né? Então, a minha história é assim. E Deus foi me conquistando, né? Ele foi conquistando o meu coração e fazendo eu confiar nele como um pai. Então, eu desenvolvi a paternidade de Deus em primeira instância, né? Eu me senti filha. No primeiro processo de primeiro amor, que a gente chama, né? Quando a gente realmente faz aquela virada do mundo e vai para a casa de Deus e começa ali a caminhar os corredores das igrejas. Então, Deus começou, assim, a estabelecer comigo esse vínculo de confiança. Primeiro, ele teve que conquistar a minha confiança. Depois, nós fomos estabelecendo vínculos de relacionamento. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta a você, Miriam, em relação a sua grande experiência, né, o movimento evangélico, o movimento de ex-gays do Brasil, evangélico não, movimento de ex-gays do Brasil e também o Ministério Candeia. Você deve lidar com muitas pessoas que passam pela experiência da homossexualidade, né? E na sua percepção, o que acaba conduzindo uma pessoa para
esta experiência ou para esta percepção de si mesmo, né, em relação à sua sexualidade? O que leva uma pessoa a abraçar a homossexualidade como uma opção de vida? Você acha que a questão do abuso, você acha que a questão, na infância, você acha que os conflitos familiares têm alguma influência nessa condição? O que você tem para dizer para a gente? Tem, porque quando você vai construir uma casa, você primeiro prepara o terreno, depois você prepara o alicerce, depois você ergue colunas e parede. A família representa tudo isso, que é proteção, é nutrição, é afeto, acolhimento, proteção de todos os aspectos que o pai e a mãe desenvolvem para uma criança, e que a ausência de tudo isso é como construir uma casa faltando algumas coisas. Você levanta uma parede sem alicerce, você levanta uma parede sem coluna, então essa casa ela fica vulnerável, essa casa ela fica sem uma força, sem uma estrutura de permanência longa, e logo ela vai se ruir. Geralmente, quando na infância a criança sofre alguns abalos emocionais dentro do lar, ela vai repercutir isso lá na adolescência, geralmente. Por quê? Porque na adolescência ela vai precisar de desenvolver quem eu sou. O que eu estou fazendo? Quem eu sou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Para que eu sirvo? O que eu vou fazer da minha vida? Muitos não conseguem nem se estabilizar profissionalmente, porque não sabem o que vai fazer, ficam muito confusos. Por quê? Porque não alicerçou, não construiu o alicerce na vida dessas pessoas. Então, eu acredito, sim, que é aquele jargão bem que todo mundo fala. A família é a célula máter? Ela é a base, não tem como, e é a família tradicional. Eu estou me referindo à família tradicional. Eu não vou negar que o amor de um tio, o amor de um avô, de uma avó, o amor de um irmão, não supra. Sim, supre, e em muitos casos é muito benéfico. Mas se for pai e mãe debaixo de um núcleo familiar, e que não haja nenhum trauma para essa criança, eu posso te garantir 100% que essa criança vai atravessar a existência da sua vida com menos conflito e com menos problema para resolver, do que uma criança que lhe é roubado, ou lhe é tirado, ou lhe é omitido, quando em infância, muitas coisas. Com certeza. Deixa eu fazer uma outra questão. Hoje nós temos visto muitos pais que estão enfrentando assim grandes dificuldades, né, com seus filhos nesta área da sexualidade, né? São jovens que chegam para seus pais e dizem: olha, papai, mamãe, eu agora tomei a decisão, eu estou me assumindo, né, eu estou caminhando, fazendo esse caminho da homossexualidade e tal, e muitas vezes o que você percebe é que não houve exatamente um abuso, não houve alguma história, algum trauma nessa área, e que parece que esse comportamento está sendo aderido, muitas vezes por uma questão de momento. Vamos botar aqui, talvez uma questão de modinha, né? Uma questão do que a propaganda contemporânea tem levado alguns jovens a se comportarem assim. Você acha que isso é possível? E como que os pais devem lidar com os seus filhos numa situação como essa? Um jovem, uma jovem chega e compartilha dizendo que não vê nenhum problema e que está com um parceiro, né? E está com um namorado, com uma namorada, e vivendo assim, e os pais ficam muitas vezes muito fragilizados, sem saber, e isso acontece até mesmo nas famílias evangélicas, né? E o que você acha que os pais devem fazer numa situação como essa? Essa pergunta ela é muito boa, muito pertinente. Nós temos agora, nessa geração, nessa atualidade, uma questão a mais que vem somar com os problemas que já são recorrentes, que é os conceitos e valores da ideologia de gênero. Então, essa é uma moda
ou um conceito, ou um valor aplicado para os dias de hoje. E eles estão sendo aplicados nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nos grupos de amigos, pela internet, pela mídia, pela cultura, enfim, de mil maneiras ela está sendo incutida. Então, é mais uma situação para os pais ter que aprender a viver, a lidar. Por quê? Vai ter filhos que agora vão se tornar homossexual não pelo cunho do sofrimento, como geralmente a maioria se desenvolve a homossexualidade pelo cunho do sofrimento na infância, na adolescência, etc. e tal. Agora, muitos vão se tornar homossexual pelo valor da geração que está vivendo. Eu sou de uma geração em que nós íamos no gueto, né, nos finais de semana, e nos reuníamos lá, é o que nós chamamos de sair do armário, né? Então, você saía do armário aos finais de semana e ia em lugares, por exemplo, eu morava em São Paulo na época, e nós íamos em boates, barzinho, os guetos ali exclusivos para esse tipo de pessoa que desenvolvia homossexualidade. Então, ali a gente se sentia à vontade, sem se sentir com preconceito, com vergonha, ou alguém apontando o dedo, acusando, era como se todo mundo estivesse num lugar onde todo mundo fosse igual. Mas saiu dali, todo mundo tinha sua vida natural, sua casa, sua família, seu trabalho, etc. e tal. Agora nós estamos vivendo uma geração em que não é mais assim. Agora você vai para o shopping, os casais estão juntos, se beijam na sua frente, de mão dada, e tudo isso é muito natural, é muito comum. Essa é a realidade pós-moderna, é a realidade para essa geração, ok? O que nós temos que fazer? O que eu sugiro aos pais fazer? Continuar na velha tradição, que é ela que vai salvar. É a palavra de Deus. Então, Jesus, já prevendo talvez isso, já disse: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. O que me salvou, pastor? Eu nasci num lar evangélico, mas isso não significou nada na minha vida. Nascer num lar evangélico foi preponderante apenas para eu lembrar que eu tinha uma semente plantada dentro de mim, que é a semente do Evangelho de Cristo. Mas nascer num lar evangélico não me protegeu de sofrer o que eu sofri, ou de viver o que eu vivi. Mas eu tive uma avó que, na ausência da minha mãe, essa avó plantou em mim a semente do Evangelho. Então, por mais que eu estivesse no mundo como eu estive, mergulhada dos pés à cabeça, ainda assim aquela semente gritava dentro de mim querendo germinar. Ela queria, o tempo todo, né? E então o que me salvou foi essa semente plantada na minha infância pela minha avó. Então, tanto que a crise que eu sofri, o susto e o choque de realidade que eu sofri, que eu falei que eu tive o primeiro encontro com Deus, eu lembrei que eu tinha